Nós estamos de volta aí já para dar continuidade nessa segunda parte da live aí com Wellington Araújo. Vamos lá, vamos acionar aí o grande Wellington para darmos continuidade nessa parte final da live, tá certo? Deixa só o Wellington aparecer por aí para a gente continuar aqui. Agora sim, o Wellington apareceu por aqui, vamos tentar bater esse papo aí com o Wellington, né, para a gente finalizar, né, essa segunda parte do nosso bate-papo, do nosso papo de crônica. Agora sim, vai aparecer por aqui. Vamos continuar esse nosso bate-papo muito legal com o WA, né? Vamos lá. Agora sim, WA. Vamos lá continuar. Então, fica à Vamos lá. vontade aí para você deixar essa sua dica, essa sua mensagem para quem realmente quer ser um cronista esportivo, quem deseja ser um repórter esportivo de sucesso. Quando você disse vai encerrar, foi tão rápido que caiu que é igual o cara entregar um copo e levar o copo que eu nem vi como foi que encerrou, mas tudo bem. Pera aí, vamos lá. Apareceu aqui, rapaz, 30 segundos. Poxa, Lá vem o carro, o cara já estava atropelado. O negócio é o seguinte, Márcio Moraes mandou uma foto aqui para mim, quer ver? Deixa eu ver aqui. Se tiver Olha, como mostrar, aí pode mostrar. será que vai dar para ver? Ó, Mostra rapaz, não, ele. Vamos ver, deixa eu ver aqui. Ele tá mandando foto dele. Lá vai. Vamos ver se dá para ver aí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Rapaz, É, que situação, olha aí. Olha aí. Você tá só de colete, né, Wellington? só de colete, sem camisa, sem nada, rapaz. Foi um Que negócio. situação. Olha aqui, ó. Outra aqui, ó. Olha. Olha aí. Jogador de futebol, rapaz. Jogador de futebol aí. E outra coisa, Colete. sem uma gota de sangue, né? Sem uma gota de sangue, porque eu estava realmente desidratado. E o pior não foi nada. O pior foi quando eu voltei para Recife. O aeroporto dos Guararapes, com as 20 mil pessoas esperando a delegação do esporte. Táxi não chegava. Eu passando mal com o material da rádio. Só fiz sentar ali na frente do aeroporto, botar uma camisa na cabeça e ficar assim lá, esperando o esporte chegar. Desci lá para eu arrumar um táxi para voltar para a rádio, porque eu fiquei passando mal também no aeroporto. Mas deixa eu Que falar situação complicada. o que você me perguntou é o seguinte. Primeiro você tem que gostar de rádio, gostar de futebol. Para você gostar de rádio e futebol, você tem que já vir ouvindo para saber como é que é a dinâmica do rádio, como funciona, como o narrador faz, como é que abre-se uma jornada, como é que se termina uma jornada, a dinâmica de uma resenha esportiva. Isso é o básico. Eu acho o seguinte, o cara for fazer futebol sem saber o básico, não vá. Não vá. E o que eu aprendi essa semana ouvindo a Rádio Grenal, que o cara falou uma coisa que eu vinha matutando essa coisa na minha cabeça, mas não estava encaixando as palavras para chegar. E ele foi perfeito. Ele disse, olha, não adianta você ter diploma de jornalista, entrar no rádio e não saber vender publicidade, que a faculdade não ensina. Ele completou a frase dizendo o seguinte, se você entrar no rádio, vai morrer sendo empregado, ganhando R$ 1.400 até completar 60 anos de idade e ser mandado embora. Se você quiser ganhar dinheiro em rádio esportivo, você tem que entrar no rádio e aprender a vender publicidade. Isso aí, ele falou, eu já vinha matutando isso, e é a coisa mais correta. Eu não conheço um radialista se dá bem financeiramente sem vender publicidade. Mas você vai me perguntar assim, mas o cara chega, como é que ele vai vender publicidade? Primeiro ele vai aprender, ele vai entrar, ele já vai conhecer a dinâmica, ele vai se enturmar com o pessoal, ele vai pegar experiência de jogo, ele vai pegar amizade no futebol, que ele vai fazer amizade com dirigentes, ele vai ter uma década, eu acho o seguinte, ele tem que ter uma década de credibilidade, conhecimento, até onde ele chegar a ter uma coisa importantíssima para o radialista esportivo, que é fonte. E só tem fonte quem tem tempo de rádio. Quem tem tempo de rádio, experiência no rádio, que não tenha feito besteira nesse período, que o dirigente olhe para você
e tenha respeito pelo profissional. Então, você entrar no rádio, saber a dinâmica do rádio e aprender. Se não puder, se não tiver tempo, vá primeiro, vai estudar um pouquinho como é que se vende publicidade, ou encoste em quem vende publicidade no rádio. Por quê? Você não vai viver eternamente daquele saláriozinho, dependendo daquela historinha, naquela rádio X. Você vendendo publicidade, você vai ter seu carro novo, você vai ter sua casa, você vira até diretor de rádio. E foi vários diretores de rádio viraram assim. Foi vendendo, daqui a pouco ficou o diretor da rádio. Então é a grande dica que eu dou. Agora, se for pensando, eu vou ficar acomodado lá, ser repórter pro resto da vida, vai ficar como o cronista da Rádio Grenal disse, vai completar 60 anos de idade, ganhando R$ 1.400 e empregado dos outros no rádio esportivo. Eu acho que é a colaboração que eu posso dar para quem está começando no rádio. É vender, é o segredo. Outra coisa, viu? Não tem um cronista esportivo, nem narrador de televisão, pode estar hoje na Globo, na Fox, que não tenha passado no rádio. E quem não passou, perdeu. Porque o grande aprendizado de improviso é o rádio esportivo. Quem não passou no rádio esportivo não tem improviso. É o que você me perguntou no bloco anterior. Caiu o narrador. E agora? O repórter que se vira, está no ar. Imagine você que não tem experiência de ter vivido isso. Imagine você estar numa televisão fazendo uma reportagem. Sumiu tudo. E aí? Como é que tu vai improvisar ali, meu velho? Tem que ter a bagagem do rádio. Outra coisa, para ser narrador é diferente de comentarista e repórter. Narrador, ele tem que se dedicar à narração esportiva. Comentarista, na minha visão, ele tem que ter sido repórter. Comentarista, para mim, é uma coisa tão sagrada, Rafael, que eu acho que é o seguinte, ele tem que ter, no mínimo, 15 anos de relação nos clubes para ganhar aquela oportunidade de comentarista, para o torcedor já conhecer. Eu não vou ouvir, porque a gente tem, um exemplo, 3, 4 rádios, 4 comentaristas, e tem um novato que eu não sei quem é. Eu não vou ouvir, eu posso até ouvir assim passando. Mas na hora que Ralf entra, que um Léo Medrado entra, que um Assis Matias entra, o torcedor corre para onde? Me explique. Vai correr para ouvir essas férias. Então, para ser comentarista de futebol, primeiro você tem que ter a bagagem. Por que você tem que ter a bagagem? Porque o torcedor tem que lhe conhecer. Primeiro lhe conhecer. Fulano vai comentar. É assim que eu acho que funciona o rádio esportivo. Muito bem. O Wellington Araújo foi o nosso convidado, né, do Papo de Cronista aqui na CDP. Então, antes de encerrar, Wellington, quero agradecer por ter aceito o nosso convite, né, agradecer em nome da diretoria, né, da CDP, do presidente André Luiz Cabral, do nosso vice-presidente também, Edivaldo Magalhães, o nosso primeiro secretário, Beto Lago, enfim, toda a diretoria da CDP agradece, né, você por ter aceito esse nosso convite, ter participado, compartilhado um pouco mais, né, dessa tua trajetória, importante trajetória no rádio, né, que também serve de referência para muitos que estão iniciando, né, porque você realmente é um grande repórter, que a gente admira Obrigado. Muito. E olha aí o pessoal deixando essa mensagem, reafirmando aí, o João Vitor pedindo para a gente continuar essa live com mais 23 anos. Minha bateria está pela metade, ainda aguenta. Se quiser falando história, a gente vai seguir. Aí? Vamos tentar noutra oportunidade, porque de história, João, a gente vai ter que emendar aí até amanhã com as histórias do Wellington. E o pior é o cara ter que se manter sério com o Wellington Araújo, com essas histórias que ele já trouxe. É difícil. Essa do o Fusca de Rembrandt dá uma live inteira. Olha, o Fusca do Rembrandt, o Darlan está pedindo para você fazer a pergunta dele. Qual é a pergunta dele? Deixa eu ver aqui, então. Wellington, na sua opinião, qual o nível das perguntas dos repórteres hoje? Na minha opinião, não generalizando, são muito longas e ruins. Qual a sua? Pergunta forte aí do Darlan. Eu acho o seguinte, hoje em dia está fácil, porque você tem que peneirar as perguntas, mas hoje em dia está fácil. Vou dizer que está fácil, por quê? Porque
Porque hoje em dia, às vezes, tem gente que chega numa coletiva, bota o microfone lá, não faz uma pergunta e pegou uma entrevista, não é verdade? Na minha época, quando comecei em rádio, tinha a eterna zona mista. Você fazia a sua pauta. Hoje em dia é o mesmo jogador na Rádio Clube, na Rádio Jornal, na Rádio CBN, na Rádio Transamérica. Mas antigamente, por isso eu deitava e rolava. Por quê? Eu ia atrás da confusão, pô. Qual era o jogador que estava puto? Qual era o funcionário? Então, eu ficava piruando ali, por exemplo, aí passava o jogador e fazia aquele rolo ali, eu encostava o gravador e bora. Aí gravava, só quem botava era eu na resenha. Mas hoje em dia, como fechou para uma única entrevista, eu acho que a pergunta... tem uma pergunta que eu brinco com os meus colegas todos, que eu acho que deveria ser de praxe, coletiva de técnico pós-jogo. Eu acho que essa pergunta, que eu sempre... Quem me conhece aí, eu sempre fiz isso. Fale logo primeiro do jogo, pelo amor de Deus, para não gastar uma pergunta. Professor, como foi o jogo de hoje? Eu acho que a abertura de uma coletiva pós-jogo, o técnico tem que sentar, olha, gente, o primeiro tempo foi assim, assim, assado, o segundo tempo foi assim, assim, assado. Daí para frente, começa a coletiva. Porque ele Passar fez toda a visão da partida. a visão dele. Porque eu posso ter achado que o jogo foi uma merda, que o técnico fez besteira pra caramba, e às vezes passa pela coletiva e ninguém pergunta. Por quê? A partir do momento que ele faz a análise, olha, gente, eu achei que o jogo foi horrível e que ele fez melada, certo? Mas se ele abrir a coletiva dizendo, olha, foi um jogo perfeito do nosso time hoje, me mostrou qualidades ofensivas, qualidades defensivas, quando ele terminar, meu velho, ele tá lascado na minha pergunta. Eu vou dizer, ô professor, como é que o time mostrou qualidade se errou 500 passes, levou 200 bolas na trave e perdeu o jogo? Me explique. Você entendeu o que eu quero dizer? Então, acho que primeiro, o técnico ele tem que dar um mote para você não gastar a pergunta. E outra coisa, o que atrapalha muito na minha visão em coletiva hoje é aquela coletiva pós-jogo com pergunta para frente. Eu acho que tem que ser ali para o jogo. Nem que se ele fizesse depois perguntas para depois, para segunda-feira, para terça-feira, que acontece. Mas o nível das perguntas, a gente conhece as perguntas, os repórteres mais experientes, eles acompanham os treinamentos, eles perguntam melhor. Mas hoje em dia é o seguinte, a empresa chega, pega o cara que faz a feira de manhã para fazer a entrevista coletiva à noite. O cara não viu o treino, não sabe de nada, não... aí vai fazer aquele mamão com açúcar chato. E outra coisa, que eu digo sempre aos colegas, perdeu o medo de perguntar, minha gente. O cara fez a melada, é amigo. Eu já fui muito constrangido, perguntar a técnico, amigo meu, de tomar cerveja, mas tinha que perguntar, meu amigo, por que fulano não jogou? O cara estava na reserva, era melhor do que o titular. Ele vai, o olho vai ficar da cor de uma pimenta olhando para mim. No final da coletiva, vou bater no ombro dele, ó. Tem que perguntar, né, meu pai? Tem que perguntar, senão o pão não chega em casa. Então, acho que o nível das perguntas poderia melhorar muito. Mas eu não vejo pergunta ruim, basicamente, em 90% dos setoristas. Eu vejo perguntas baseadas no que eles viram no treinamento e no jogo. Lógico, tem um repórter mais apimentado. E tem o mamão com açúcar, né? Tem repórter e mamão com açúcar, que eu sou arretado com esse tipo de repórter, né? Que o time perde de 6-0 e o cara pergunta com pena do treinador. Mas, rapaz, aqui não deu nada certo hoje, né, fulano? Pelo amor de Jesus Cristo, danado. Ninguém é assessor de imprensa de treinador, não, viu, Rafael? O cara tem que perguntar, meu velho. Por que perdeu? Por que a defesa foi água? Por que o ataque não finalizou? Mas aquela velha pergunta, e o jogo? Aí é pra se lascar, meu amigo. Aí não dá, né? Meu amigo Diego Pérez, essa referência da Crônica Esportiva de Pernambuco. O João Vitor tá morrendo de rir aí. É impossível o pessoal não rir. Teve repórter aqui em Pernambuco e o time perdeu de 6-0 e o cara foi entrevistar o treinador enxugando o olho dele com lenço. Pegou um lenço. Professor, e esse jogo aí, professor? Professor, não deu hoje, né, professor? Peraí, meu velho, tu é repórter ou enfermeiro, porra? Pra ficar... Peraí, meu velho. É umas coisas absurdas, porra. Esse é o Wellington Araújo. No lugar de perguntar, então, dessa forma, tem que perguntar se o time treina tanto, porque não balançou a rede.
Teve quando eu comecei em rádio, o cara me disse o seguinte: você sabe qual é a pior pergunta que o repórter pode fazer? Aí eu disse: falar da mãe dele? Aí o cara disse: não, pô, a pior pergunta é o tal do porquê, Rafael. Por quê? É verdade. Esse porquê é chato, viu? Mas por quê? Depende do assunto. Por quê, meu amigo? Aí por quê ele vai ficar puto contigo? Ele quer te intimidar. Que eu adoro o treinador, que ele fica puto com a pergunta do repórter e quer intimidar. Só você viu esse lance aí. Foi, só eu vi. Quer ver uma coisa que aconteceu? Por isso que estou perguntando, né? Quer ver uma coisa que... Quem foi o treinador, rapaz? João vai lembrar aí. Que na Ilha do Retiro, foi Falcão, parece, o Sport passou 15 minutos com o lateral direito na esquerda e René, que era o lateral esquerdo, na direita. O jogo todo. Mas, rapaz, todas as rádios falaram isso. A torcida percebeu. O estádio inteiro xingando o treinador. Que os laterais estavam... Mas não... Porque acontece, você correr numa bola e tal. Mas 10 minutos, meu velho. 10 minutos. Aí, alguém da assessoria do Falcão. Falcão. Alguém da assessoria do esporte disse a Falcão. E Falcão já entrou com os dois pés na coletiva. Qual foi o imbecil? Assim, qual foi o imbecil que disse que eu inverti os laterais? Eu não estava nessa coletiva, não, rapaz. Eu queria estar na coletiva que eu digo... Ô Falcão, o imbecil foi a crônica inteira e a torcida do esporte, que estava no jogo vendo que o cara passou 10 minutos invertido. Se você não viu, o problema é seu. É brincadeira, né, bicho? Então, qual foi... Rapaz, olha, técnico ao vivo tem que estar na mão do repórter. Eu não vou... Olha a mensagem do João Vitor também, sensacional. Bom, mas a gente tem que encerrar. O Alexandre está dizendo, Leão era cabuloso mesmo, Leão, triste do repórter que não trabalhou com Leão. Leão me ensinou muita coisa. Por exemplo, eu chegava na Ilha do Retiro para um treino do esporte, podia ter certeza que eu ia perguntar do momento que eu entrei no treino para frente. Se eu perguntasse, um exemplo, começou o treino e eu não estava lá. Quando a gente chegava no treino, que olhava assim, ele ficava dando o treino olhando para ver quem chegava atrasado, Rafael. Porque ele dava o maior... Não era esporro, ele dava uma lição em você. Você ia para a coletiva depois, fazia, Leão, você começou o treino hoje com Saulo na lateral direita. Ele fazia assim, para. Como é que você sabe que eu comecei com Saulo, que você não estava lá na hora que começou o treino? Ele botava aqui, ó. Aí o que é que a gente fazia? Não viu o começo do treino. Leão, no decorrer do treino, aí você vai pegando os macetes para ele não dar, porque ele fica o tempo todo querendo dar facada em você. Então você tem que ter a manha, e ele brincava com a gente, ele dava as costas à imprensa no treino, ia se aproximando de costas, Rafael, e ficava ouvindo a tesoura, né, que a gente estava fazendo lá no treino, para ele pegar na hora da coletiva. Aí o que é que ele fazia? Quando ele encostava, todo mundo ficava em silêncio. Aí ele tapeava, botava o ouvido assim, ninguém falava nada, aí ele mandava o massagista ouvir o que a gente estava falando. Então, ele, para mim, foi aprendizado total. Ou seja, ou você se preparava para perguntar para Leão, ou ele botava para torar no repórter. É assim que a gente aprende, é no nível, é no aperto, é no clássico. Você vai jogar um clássico, entrevistar um treinador desse. Você vai no nível e ele responde no nível. Se você for com a crista baixa e ele perceber, é igual apitou com o meu cachorro, meu amigo. Se ele perceber que você está com medo, ele vai na sua canela. Esse Wellington é uma figura. Wellington Araújo, agora sim, encerrando essa nossa live. E se deixar, vão surgir mais perguntas aí, a gente vai emendar aqui a live, que já está se tornando aí a live mais longa até o momento da CDP. Não deixa mais a história da CDP. Falamos aqui de comunicação, início no rádio. De Fusquinha. Seu Fusquinha de Rembrandt. De carona. A queda do... Rapaz, nosso... Para fechar, deixa eu contar a história de Fraudovino. Você sabe a história do goleiro do Vitória Vino? Pode ficar à vontade, vai, olha. O Vitória tinha um goleiro chamado Vino, que foi de Santa Cruz. E eu fui pegar a ficha do time do Vitória para dar a escalação e vinha o nome completo.
E quando eu olhei o nome de Vino, era Frodovino. Eu digo, que nome feio da porra. Peraí. Aí fui pra porta do vestiário. A porta do vestiário do Vitória. Os caras aquecendo dentro do vestiário. E eu pela Vitória FM disse, Vitória escalado. Camisa 1. Aí a porta era de madeira, tinha umas brechas, né? Eu botei bem a boca na brecha. Frodovino 1. Os jogadores começaram a rir e ele gritou, filho de rapariga. Nem no ele jogo. gostava. Não, e ele não gostava, não. E o pior é que depois ele me disse, que ele é meu amigo, depois ele me disse que ninguém sabia que o nome dele era Frodovino. Aí eu tava atrás da barra do Vitória, quando tinha um cruzamento, que ele saía e pegava a bola, eu fazia. Aí quando o narrador me chamava, eu fazia cruzamento na área, Frofró saiu e catou a bola. Rapaz, e como é que ficou essa relação aí, mano? Não, ele já era meu amigo. Aí ele ficou uns 2 dias puto comigo, mas rapaz, agora tá todo mundo sabendo. Eu disse, rapaz, quem porra foi que botou esse nome em tu? Ele disse, rapaz, eu sou puto com meu pai até hoje. Um abraço. E o Frofró, por onde é que ele anda hoje? Vino foi goleiro do Vitória, foi goleiro do Santa Cruz. Vino hoje, eu acho que, se não for, ele foi muito tempo treinador de goleiro. Eu não sei, nunca mais eu vi o Vino, mas é uma pessoa, uma moça, uma pessoa fantástica. Agora, que eu descobri o nome dele, descobri. É Frodovino. Frodovino, rapaz, pelo amor de Deus. Um abraço aí pro Frodovino, que acompanha essa nossa live. Ele tá também Agora, acompanhando a nossa live, não? não, se ele tiver, um abraço fica registrado aí para o Frodovino. Wellington. Agora encerrou, né? Muito obrigado, Wellington. Obrigado. A gente se encontra aí, se Deus quiser, quando o futebol em breve retornar, nos encontraremos aí pelas jornadas. Um grande abraço e até a próxima, Wellington. Desejar a todo mundo boa noite. Vai ficar salva na TL, né? Vai ficar. Eu vou salvar e vou botar também no meu YouTube. Eu só queria dizer à galera que eu tenho um canal no YouTube que todas as minhas lives elas são passadas para lá, é o WA Repórter 100. É o mesmo nick aí do meu Instagram, só com 100 no final. E o meu Instagram é esse aí que está todo mundo vendo aí. Boa noite a todos os colegas e eu espero ter contribuído no canal da nossa queridíssima ACDP. Obrigado. Com certeza contribuiu, Wellington. Um abraço e até a próxima, Wellington. Valeu. Muito bem, pessoal. Batemos esse papo hoje, nosso papo de cronista com o grande Wellington Araújo, repórter da Rádio Clube de Pernambuco. Muitas histórias. O Wellington é uma figura, né? Uma figura. E essa live, né? Ficou dividida aí em 2 partes. Você poderá acompanhar, né, quando quiser, novamente, quando quiser, porque ela vai ficar salva aí no feed, né, do nosso Instagram aqui, da Associação dos Cronistas Desportivos de Pernambuco. Então você pode, mais uma vez, milhares de vezes, se quiser, rir aí com essa live com o Wellington Araújo. É uma figura. Para finalizar, um abraço também aí para o nosso Edivaldo Magalhães. Um abraço para você também que acompanhou essa nossa live, tá certo? E aí, toda terça, toda quinta, temos esse encontro marcado aqui no Instagram da CDP. Esse é o Papo de Cronista. Até a próxima. Tchau, tchau.